Boa tarde e noite. E vamos aqui a previsão estendida agora para o Cone Sul. Não deixe de se inscrever, acionar o sininho, compartilhar os diversos vídeos que já estão aqui publicados nessa semana. Tem o canal do Peter, tem o Pense Jornal, que deve voltar ao vivo de segunda a sexta, acho que ali pelo dia 7, 8 de janeiro. Eu participo aqui às 19 horas de segunda a sexta-feira. Então vamos ao nosso prognóstico. Aqui, ó, nos primeiros 30 dias, agora do dia 27 de dezembro a 27 de janeiro, nós temos o quê? Acima da média aqui na Cordilheira, extremo sul do continente, normal na Patagônia, acima da média nas Malvinas, boa parte do Chile de normal abaixo da média, e nas áreas de produção da Argentina, a gente começa a ter o quê? Na área de Neuquén e Mendonça, chuvas de normal abaixo do normal, isso pode indicar menos dias de granizo, mas quando ele vem com força, é uma área de muita fruta aqui. Na área de La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, Entre Rios, Corrientes, esse miolo de produção da Argentina até o norte da Argentina, vai continuar entre dezembro e até boa parte de janeiro com chuvas bem irregulares e abaixo do normal, aliado ao forte calor. Inclusive nessa semana, nessa região aqui, pode chegar a 45, 48 graus. Quer dizer, além de ter chuva muito irregular, ainda tem muito calor para ajudar no estresse. Mas aqui o principal problema é a chuva muito irregular e pouca na necessidade dos cultivos. Então quem já plantou deve começar a ter dificuldade de ter uma boa germinação, um bom plantel, e quem ainda vai plantar continua ainda com problema de pouca umidade adequada no solo. E não tem muito o que esperar, porque logo se plantar tarde, o frio lá na frente incomoda, principalmente aqui ao sul. Nessa região aqui, o pessoal já deve ter plantado, porque a janela já deve ter se fechado. A partir de final de março, abril, já começa a ter risco de alguma geada por aqui. Nessa área aqui, fica bastante seco agora entre final de dezembro e final de dezembro até quase final de janeiro. Então, a região do Uruguai tem problemas na pecuária, o Rio Grande do Sul vai ter sérios problemas com chuva muito irregular. A perspectiva para o Rio Grande do Sul e os 3 estados do Sul é que entre mais ou menos 20 e 25 de janeiro, começo de fevereiro, nós tenhamos 1, 2 ou 3 semanas em que a chuva fica um pouquinho melhor. Então, a esperança de uma condição de chuva que permita um replantio da soja aqui no Rio Grande do Sul, para quem quiser arriscar, provavelmente vai ser na segunda quinzena de janeiro e começo de fevereiro. Fevereiro já é muito tarde. Se o pessoal quiser plantar soja, vai ter que ser em janeiro. Então, esperar. Tomara que essa chuva comece a aparecer ali pelo dia 18, 20, 22 de fevereiro para dar uma molhada. Não é chuva para resolver, é aquele intervalo que normalmente nós temos entre um período e outro de estiagem em que a chuva melhora. Nos últimos 2 anos, 3 anos, janeiro sempre foi bom. Esse ano é que está indicando um janeiro bem atravessado. Então o Paraná também, entre a segunda quinzena de janeiro e começo de fevereiro, pode ter alguns episódios de chuva interessantes no Paraná, alguma coisa em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, aqui no Uruguai também, e pequena chance nessa área aqui da Argentina. Então, esse intervalozinho de chuva que pode ter nessa região aqui, entre a segunda quinzena de janeiro e começo, meio de fevereiro, pode salvar muita lavoura ou pode pelo menos prorrogar um pouco mais as lavouras que tiverem em andamento. No Paraná, pode auxiliar no plantio da safrinha de milho mais cedo esse ano. Eu aconselho, que nem eu falei no Cone do Centro-Oeste, se for possível, plantar em 2 etapas o milho safrinha. Uma parte em janeiro, a outra parte na primeira metade ou durante fevereiro. Por quê? Porque mais lá na frente nós continuaremos a ter problemas de excesso e falta de chuva na hora errada. Períodos mais prolongados de pouca chuva e alguns períodos em que a chuva pode ser excessiva. Então, tanto a falta e excesso podem atrapalhar o milho safrinha, fora o frio chegando cedo. Há risco de geada nessa área aqui do Paraná, que já pode acontecer entre a segunda quinzena de abril e 1ª de maio. No Rio Grande do Sul também, nessa região, o pessoal que quer arriscar com milho forragem, aqui também tem que ficar atento para que a fase crítica do milho não pegue. Nessa região aqui, na segunda quinzena de abril, já corre o risco. No oeste catarinense também, muita gente gosta de arriscar num feijão segunda safra, numa soja segunda safra. Então, muita cautela. Vai ter o problema da chuva e o problema do frio. Não só geada,
Mas a baixa temperatura, madrugadas mais frias, isso pode trazer doenças no feijão, na soja e talvez até diminuir o ritmo de desenvolvimento do milho, alongando um pouco o ciclo dele. Na fruticultura, nós temos o problema também da falta de uma chuva boa por agora para aumentar o calibre da variedade Gala, que é a principal que vem agora, primeira. Pela coloração não tanto, porque tem feito frio na madrugada, isso está bom. O problema mesmo é o problema da água, tem que chover por agora para ter um bom calibre mais lá em janeiro. Até a primeira quinzena de janeiro a chuva é muito irregular. A possibilidade de dar uma melhora na fruticultura nessa região aqui é mais da segunda quinzena de janeiro, quando começa a dar sinais de uma chuva um pouco melhor. Não para resolver problema de abastecimento, problema de rios, não. Tem que chover, para isso tem que chover muito e de uma maneira constante por um bom tempo. Mas ajuda. Na parte de doenças, esse tempo mais seco reduz um pouco a pressão das podridões, porque elas precisam de umidade. Tu tens que ter o patógeno, tu tens que ter a umidade, água líquida, e tu tens que ter temperatura. Temperatura vai ter, o patógeno vai ter, mas a água nem sempre. Então isso ajuda a facilitar o controle. Pode aparecer alguma coisa de ácaro, praga, que gosta de clima seco, e o ídio também é outra coisa que pode aparecer. São pragas que não são tão acentuadas e doenças que não são normalmente comuns nessa época do ano. Aqui na nossa região nem tanto, que aqui o problema mais é a temperatura. Pode ajudar esse período seco na uva, desde que essa estiagem não seja grave demais, que por enquanto está começando a preocupar também a fruticultura. As pastagens, mesma coisa, do gado leiteiro. O pessoal também me perguntou uma vez ali em Quilombo, Santa Catarina, planta ou não planta o milho para forragem? Vai ter que plantar mesmo, correndo o risco de pegar estiagem ou geada mais cedo. Porque se não plantar vai ter que comprar a ração vai estar cara. Então arrisca, porque tem uma boa chance de conseguir fazer alguma silagem razoável. Mas não pode esticar muito esse plantio do milho entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porque nessas regiões não é raro tu ter alguma geada danosa no final de abril, começo de maio. Esse ano é um ano mais favorável. Aqui no sudoeste do Paraná, a situação é parecida. Na região de Cascavel, Toledo, essa área aqui já é menos assim, com possibilidade, mas existe. Principalmente quem tem propriedade em baixada, começo de encosta. Então, de maneira geral, esses primeiros 30 dias são com tempo seco. Começa a dar sinais de melhora aqui entre a segunda quinzena de fevereiro e começo de janeiro e começo de fevereiro. Como a gente vê aqui, ó, olha só como mudou o mapa. Esse aqui melhora um pouquinho na Patagônia, no sul do Chile, mas grande parte do Chile continua de normal abaixo da média. Na Argentina, o filé mignon da produção deles não melhora muito, mas pelo menos não fica tão seco. Continua com chuva abaixo do normal na principal área de produção da Argentina. O norte da Argentina, a chuva melhora na segunda parte de janeiro, começo de fevereiro. Melhora um pouco a chuva também nessa região aqui, com condições aí de alguma instabilidade, alguns períodos de chuva, algumas incidências de granizo nessa região aqui na pré-cordilheira pode atingir. E aqui na área, o filé mignon entre soja e milho na Argentina ainda vai sofrer também na segunda quinzena, mas pelo menos alguns episódios de chuva vão ter. Olha aqui no Uruguai como dá uma melhorada, principalmente no final de janeiro, começo de fevereiro. O Rio Grande do Sul também, ó. Olha como dá uma melhorada aqui no sul do Brasil, na segunda parte de janeiro e começo de fevereiro. É um alento, pelo menos pode ajudar muita gente na pecuária, muita gente na fruticultura, muita gente na piscicultura, na parte de lavouras de verão. Quem sabe aqui permita um plantio já do milho safrinha entre janeiro e fevereiro, melhora no Mato Grosso do Sul, São Paulo, principalmente o Paraguai. Claro que para muita gente na atual situação essa melhora aqui vem tarde, mas isso pode melhorar um pouquinho a partida inicial da safrinha de milho. Tu vê que dá uma pequena melhorada no sul do Brasil entre 15 e 25 de janeiro a começo de fevereiro. Não são todos os dias, vai ter também períodos de pouca chuva e irregularidade na chuva, tanto que está aqui, ó. Tu vê que aqui está acima, aqui está abaixo, aqui tem um ponto acima, aqui tem um ponto acima, um ponto abaixo. Isso indica o quê? Irregularidade na chuva. Pode ser que aqui chova bem, aqui não, aqui chova melhor, aqui não, e assim vai. Então é uma pequena melhora, uma pequena luz no túnel que nós vamos ter entre a segunda parte de janeiro e começo de fevereiro aqui no sul. No litoral, talvez essa parte aqui de pouca chuva ajude no turismo em geral, mas é bom economizar água,
não gastar demais. No arroz aqui vai ser um problema, o pessoal tem que utilizar muito bem a água. No Vale do Itajaí também, no sul do estado, onde não tiver a represa de São Bento. No Paraguai dá uma boa melhorada, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Norte do Paraná. Na Argentina nem tanto, no Uruguai um pequeno alento para o pessoal da pecuária. Tu vê que deu uma melhorada entre 11 de janeiro e 11 de fevereiro. E o geral está aqui, ó. Chuvas bem abaixo da média no Chile, melhor aqui no sul do continente, a Patagônia normal, Terra do Fogo acima, Malvinas acima, mas grande parte da nossa região, aqui do miolo da Argentina, tem o que, ó? Área de Buenos Aires até a região do Chaco, tudo isso aqui com chuvas abaixo do normal na maior parte desse período. Chuva muito irregular, um pouquinho melhor na segunda parte de janeiro e comecinho de fevereiro, mas no geral a Argentina vai ter dificuldades de ter uma boa safra com uma quebra de produtividade e talvez até quebra mesmo em determinadas situações. O Uruguai também ruim, o sul e leste do Paraguai, a região sul do Brasil, o problema é grave com a água. A melhora que vai ter na segunda parte de janeiro e começo de fevereiro não é suficiente para reverter em nada o processo de estiagem, apenas ameniza. É como tu está devendo $500 mil, tu recebe um depósito de 250 mil, dá um alívio momentâneo, mas depois as dívidas vão começar a vir e tu vai ter que pagar aquela dívida. Mesma coisa na chuva. Vem alguma chuva ali na segunda parte de janeiro e início de fevereiro, mas depois volta a secar. Então, tu vê que de maneira geral a chuva vai continuar abaixo do normal com uma pequena esperança entre a segunda parte de janeiro e começo de fevereiro. São Paulo já dá uma melhorada maior, do Mato Grosso do Sul, Paraguai e região sul e filé mignon da Argentina é complicado essa safra de verão. E também o início do plantio da safrinha do milho. Na temperatura, abaixo do normal aqui na região da Patagônia, norte do Chile, sul do Chile, o centro do Chile mais acima do normal. Normalmente o que? Onde fica muito seco, as temperaturas ficam altas. Então, nós vamos ter o quê? Temperaturas acima do normal nessa área central da Argentina, Uruguai e oeste da região sul. Tu vê que está diminuindo a anomalia positiva. Começa quente e quando chega ali no miolo de janeiro, final de janeiro, está indicando a possibilidade de um frio um pouco forte aqui no sul do Brasil e talvez aqui na Argentina. Então, apesar de indicar temperaturas acima da média, não está livre de algum frio fora de época aqui, também aqui que possa afetar o arroz no Rio Grande do Sul. Isso é um risco que corre entre o final da primeira quinzena e início da segunda quinzena, mais ou menos no miolo de janeiro, vamos dizer assim, entre o dia 7 e 17 de janeiro, dentro desse período, pode ser que a gente tenha alguns dias de frio fora do padrão, que possa afetar aqui o arroz no Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina, Vale do Itajaí. Algum risco de geada nas áreas mais elevadas do Rio Grande, Santa Catarina e Campos de Palmas. A faixa leste da região sul vai ter um verão mais brando e a faixa oeste um verão muito quente. Hoje deu 41,5 aqui em Itapiranga, foi a temperatura mais alta do verão. Deve passar dos 40 aqui na região de Uruguaiana, vários pontos aqui. No Paraná também já chegou, passou de 40 em Foz do Iguaçu. Então picos de temperatura elevada nessa região aqui nós vamos ter durante o verão. Aqui nem se fala. Nessa região aqui, nessa semana pode chegar talvez uma das temperaturas mais altas do verão, de 46 a 49 graus. Então, vai fazer calor aqui, mas vai ter algumas quedas de temperatura também. Não é direto calor, assim como aqui pode ter alguns picos de calor mais forte. Para o turismo, vai ser um verão no geral favorável, vai ter momentos de nublado, momentos de alguma garoazinha, um tempinho chato, períodos de sol, de tempo bonito, dias não tão sufocantes em média aqui. Os dias sufocantes vão ser um pouco menor que o normal, algumas noites mais agradáveis. Então, de maneira geral, a parte leste da região sul tem um verão mais agradável. Aqui na região do sudeste também. Aqui um verão mais tórrido, principalmente o oeste do Rio Grande do Sul e o oeste da região sul, boa parte do Uruguai e esse filé mignon da Argentina, ainda para agravar. Pouca chuva irregular e temperatura na maioria dos dias acima do normal, fazendo com que o estresse hídrico seja bem acentuado. Pessoal que lida com roupas de verão, com roupas assim de clima quente, vai vender mais na parte oeste e talvez tenha uma venda um pouco menor na parte leste. Mesma coisa para ar-condicionado, circulador, coisas do tipo. Sorvetes também
talvez tenha uma venda um pouquinho menor na parte leste e bem maior na parte oeste. É tentar aproveitar, quando for esfriar, aproveitar o que dá para vender de frio ou de meia estação. E quando esquentar demais, fazer a mesma coisa. Para o comércio em geral, poderemos ter a entrada do frio mais cedo, a partir ali de final de fevereiro, março, nas áreas altas, abril em boa parte da região e maio já teremos algum frio de inverno, fazendo com que o inverno comece mais cedo, o inverno-clima. Então, para o comércio, tudo indica que vai ser bom a temporada de outono e inverno, que tem que ficar só de olho na parte da economia. Na água, economia de água, cuidado com o fogo, cuidado com os animais de criação, aves e suínos, em relação ao estresse térmico, eles são muito sensíveis, principalmente as aves, e bastante cuidado também com a alimentação. E torcer para que São Pedro não judie tanto da gente. Vamos ver se na próxima atualização, que deve ser aqui na sexta-feira, nós tenhamos aí algumas notícias melhores sobre a segunda quinzena de janeiro e começo de fevereiro em relação à chuva. Melhorou um cadinho, mas longe do ideal. Então um abraço a todos e voltamos aqui com a previsão de 15 dias na quinta-feira. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.